Em Portugal, nas escolas, não há professores a mais. O que começa a haver com Nuno Crato é a escola a menos. E, portanto, esta é, digamos, a nossa primeira declaração. O problema é como é que abrem as portas e como é que estão as escolas lá dentro a funcionar, como é que se organizaram neste novo contexto de mega agrupamento, como é que os professores vão trabalhar com os seus horários de trabalho agravados em pelo menos 2 horas, como é que os professores que ficaram fora das escolas, como é que as escolas vão compensar a falta que eles lhes fazem, porque eles ficaram fora, mas fazem falta às escolas, como é que nos vamos debater também e tentar resolver este grave problema, que é um problema social também, é um problema das pessoas, é um problema das escolas, que é o desemprego dos professores, e não é apenas o desemprego, que é o facilmente visível, que é o que resultou do número de contratados colocado a menos, mas é um desemprego que afeta e de que maneira também os professores do ensino superior, e é um desemprego que afeta também e de que maneira os professores dos ensinos particular e cooperativo. Aqui, recordar, porque às vezes não se fala nisso, porque não há listas onde nós fazemos contas e rapidamente lá chegamos, no ensino particular e cooperativo, o impacto destas medidas deram-se na contratação, como no ensino público, mas deram-se para além da contratação. No ensino privado, quem é do quadro teve despedimento coletivo e veio para a rua, e são muitos aqueles que foram vítimas desse despedimento. Para além do desemprego, a questão dos horários zero. É assim que o ano vai começar, com as escolas subfinanciadas, com problemas que os próprios municípios neste momento estão a viver, porque com os mega agrupamentos e com os centros educativos são muito mais os alunos que vão ter de ser apoiados na deslocação, porque com o alargamento da escolaridade este ano, o 10º ano, já é um ano abrangido pela escolaridade obrigatória e também estes alunos vão ter que ser abrangidos por estes apoios e estas deslocações, e depois os pais, e depois as famílias. Quer dizer, este desemprego que hoje atinge, na verdade, não 15,7%, mas 23% dos portugueses, desemprego real, 1.382.000 portugueses, é um desemprego que, naturalmente, depois tem impacto nas pessoas e, portanto, aquilo que hoje muitas famílias dizem é, se têm os seus filhos no básico ou no secundário, como é que em setembro vou ter dinheiro para comprar os livros? E o que muitas famílias hoje dizem, se têm os seus filhos no ensino superior, é como é que eu vou pagar as propinas que tenho que pagar. Também nos preocupam as diferenças que podem surgir entre escolas naquilo que respeita à possibilidade de desenvolverem ou não os seus projetos educativos. Projetos essenciais em muitas delas, para combater o abandono. Projetos fundamentais em muitas delas, para poderem promover o sucesso. Que são projetos que neste momento não são autorizados, tendo em conta a necessidade que a escola tem, mas são autorizados, tendo em conta os recursos que a escola tem. Se a escola tem lá uns professores com horário zero, até pode levar por diante o projeto, já que eles lá estão, olha, se não têm e precisam de contratar nem que seja um professor para os desenvolver, não podem, porque aí nem pensar. E, portanto, o que está a determinar a possibilidade de dar respostas fundamentais para que muitos alunos possam ter sucesso e apoio na escola, porque fora dela não têm a possibilidade de os encontrar, é precisamente terem a sorte ou o azar de estarem numa escola que tem ou não tem lá professores que por acaso ficaram com horário zero e que, portanto, a escola, sendo assim, então que faça. Uma das coisas que marcou muito estes dias agora foram os concursos. Marcados porque deixaram muita gente fora. Surpresa? Não sei quais. O Sr. Ministro volta a repetir na entrevista. Os números fantasiosos que para aí se diziam não se verificaram. Então que digam quais é que são. Ele que diga quais é que são. Diga lá, Sr. Ministro, quais são. Que eu saiba, os números que a FENPROF tem em relação aos do Ministério quanto ao horário zero tem uma diferença de 2. Pronto, vamos assumir, fomos nós que nos enganámos, contámos 2 a menos. E os outros todos têm uma diferença de 55. Fomos nós que nos enganámos. Passámos uma folha por cima. Fomos nós. Assumimos os números do Ministério. São horríveis. 40,5% de professores que foram embora. E a certa altura, diz o Sr. Ministro, para dizer que há pessoas a mais, que, bom, o problema é que nos últimos anos, não diz quantos, mas vários,
houve uma redução de cerca de 14% de alunos no sistema. Não é isso que dizem os números do GEP. E nós estamos neste momento a trabalhar nos números do GEP, que são os números do Ministério da Educação, que aquilo que nos parece à primeira vista é que até houve um aumento na ordem dos 5% a 6%. Como é que justifica que para menos 14% dos alunos nas escolas, em 2 anos, tivesse reduzido 56% das pessoas contratadas? 56% das pessoas contratadas, para além de ter conseguido outra coisa extraordinária em relação às pessoas dos quadros. Foi, nos últimos 6 anos, deixar sair 25 mil para a apresentação e só precisar de 396. Isto é brutal. Isto é brutal. Foram os que entraram no quadro em 2009, 25 mil foram os que se reformaram desde 2006. Ou seja, o Ministério da Educação consegue cortar 24.600 professores do quadro nos últimos 6 anos e 56 mil professores, mais precisamente 9.699 professores contratados em 2 anos, e porque é uma coisa assustadora, porque houve uma redução de 14% de alunos. Não houve, mas ainda que houvesse, não houve só uma redução proporcional de professores a esta redução. Portanto, não há professores a mais. Foi medidas tomadas a mais, que não eram necessárias no plano pedagógico, que são até prejudiciais às escolas, às aprendizagens e naturalmente, à qualidade do ensino. A oferta de escola tem de respeitar aquilo que são as regras dos concursos gerais, que é a graduação profissional. Não pode ser aquela coisa que ainda não aconteceu e já se sabe o que é que vai acontecer. E é isso que, infelizmente, continua a acontecer numa série de sítios. Iniciar desde já um trabalho muito dentro das escolas. Eu diria quase, porque poderia dizer que foi isso que decidimos, que as sedes dos sindicatos da FENPROF passam a ser as escolas, onde, com os colegas, vamos debater esta situação das mais graves de sempre para a escola pública. Vamos discutir com os professores aquilo que deve ser a ação dos professores e onde pretendemos construir, mobilizar, para concretizar em data próxima, eu não disse em data afastada, disse em data próxima, uma grande manifestação nacional dos professores portugueses, no sentido de podermos dizer ao Sr. Ministro que os professores exigem outras políticas, exigem respeito pelos seus direitos, exigem que a escola pública seja de facto defendida e seja de facto valorizada. Neste momento, também no que diz respeito a lutas que exigem sacrifícios das pessoas e que as pessoas os fazem, elas têm que ser, como diria o outro, não é armas de pontaria, mas são lutas de pontaria. Têm que ser no momento exato, dirigidas ao alvo certo e disparadas, de forma a terem a eficácia toda. Portanto, não podemos desperdiçar munições. E não vamos desperdiçar. Sim, as greves neste momento têm um problema. Os professores empregados não as podem fazer. Depois tem um segundo problema. Os professores portugueses perderam em 2 anos 30% do seu salário. E, portanto, as greves são uma forma de luta que nós continuamos a manter em cima da mesa e que de forma alguma afastamos, pelo contrário. Mas eu recordo que no tempo do Augusto Santos Silva tínhamos chegado a um acordo com o Ministério que vinculava 8.000 pessoas. É evidente que neste momento isso seria mais do que insuficiente se acontecesse.